Aqui no Senado Notícias diz o seguinte: aprovado o projeto que reduz imposto para reduzir preço dos combustíveis. Volta à Câmara. Com 65 votos a favor e 12 contra, o plenário do Senado aprovou o projeto que fixa teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público. Os governadores têm demonstrado resistência à proposta, visto que a ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados. E aí é óbvio que os governadores vão achar ruim porque arrecada menos. Quando arrecada menos, é menos dinheiro para os cofres públicos, né? Porque tem menos arrecadação de imposto. Até porque o estado ele necessita que nós paguemos impostos para poder meio que... A regra seria, né, meio que manter os serviços em ordem, né? Boa parte dos serviços deve ser pagos, né, com o dinheiro de imposto. Só que a gente sabe que nós vivemos num país que ele é extremamente corrupto. Isso não é segredo para ninguém, o Brasil é muito corrupto. E todo o dinheiro que é arrecadado com imposto, ele é utilizado para coisas totalmente distintas do que deveria ser feito, que é convertido em algum tipo de usabilidade para a população. A população deveria receber um serviço bom, né? Um serviço que prestasse, mas né, acho que todo mundo já deve saber que o serviço que a gente recebe no nosso país não é aquilo que deveria ser. O nível de arrecadação de imposto que a gente tem no nosso país e em cada estado brasileiro, nós deveríamos ter sim serviços minimamente com qualidade, né? Nós temos aí saúde. A saúde é precária, a saúde do nosso estado, você sabe, você que já teve que depender de saúde pública, você sabe como é que é o atendimento em postos de saúde, em hospitais, tudo lotado, ou seja, a gente tem uma arrecadação de imposto grande, mas tem um gasto também muito grande. Esse gasto é o que tem que ser mapeado, onde está sendo gasto o dinheiro que é arrecadado, né? Agora, com essa redução, e esse é o lado, eu quero comentar dois lados dessa arrecadação de ICMS, né, e desse imposto que a gente arrecada aqui, a questão de para onde está indo esse dinheiro, né, para onde vai todo esse dinheiro arrecadado. Agora que vai ter um teto de 17%, todos os custos do estado vão ter que ser pagos, só que vão ter que ser pagos como, né, porque agora tem redução. Não tem aumento de arrecadação, tem redução da arrecadação que vai ter um teto de 17% se for aprovado. E aí você pode olhar isso e pensar assim, ó, caramba, né? Estão querendo reduzir o imposto para a gente ter um preço muito mais acessível nos combustíveis. Beleza? Isso é um ponto positivo, né? A gente ter um preço de gasolina, não só a gasolina, né? Mas o custo com energia, né? As coisas que são básicas que o ser humano precisa, que uma população precisa, reduzir é um ponto muito positivo. Ok. Agora a gente vai entrar no outro lado da moeda também, porque não pode pensar só em reduzir e não ter aí como custear isso, né? Porque você tem que pensar o seguinte, o Brasil, eu vou fazer uma analogia para isso aqui ficar fácil de se entender. O Brasil em si, ele é como se fosse uma pessoa extremamente endividada, um brasileiro mesmo, entendeu? Isso é a realidade do povo brasileiro. O povo brasileiro, ele é endividado, e ele tem esse problema com dívida há anos, né? Aqui a população brasileira já vive assim, né? É uma cultura a gente ficar devendo alguma coisa aqui no Brasil. Por quê? Porque o nosso país tem uma cultura de ficar devendo, de ter dívidas sobre dívidas. Nós temos arrecadações grandiosas aqui no país, né? Muito dinheiro é arrecadado. Mas aquilo de pagar as dívidas, a gente não paga aqui no nosso país. A gente empurra as dívidas, né? O Brasil, ele vive endividado. Se você vive endividado e você precisa de uma grande arrecadação já para pagar as contas existentes, como que você vai diminuir essa arrecadação, que eu falo sobre a questão de imposto, como se você vai diminuir essa arrecadação para pagar as contas que você tem, que você deve? Até porque... até onde a gente sabe, os custos que cada estado tem são custos altíssimos, né? Pelo menos aquilo que é revelado para nós. Que muitas vezes os custos não são tão revelados assim pra gente, não é tão claro, né? É tanto que nós temos aí desvio de dinheiro e a gente só descobre isso depois que a bomba explodiu. Então, se o custo que a gente tem do nosso país operar, o custo operacional no nosso país é muito alto, com menos arrecadação agora, como que fica essa conta, né? Tem que fechar essa conta, e essa conta não vai fechar. Se eu não me engano, se alguém estiver acompanhando a live, que me corrija, mas a arrecadação, essa redução, se eu não me engano, ela vai só até 2023, eu acho.
E é engraçado porque o nosso país ele tem essa cultura também de que quando chega ano eleitoral, quando é ano eleitoral, são feitas várias coisas miraculosas que você ficou durante 3 anos esperando que a pessoa fizesse e ela vem fazer no último ano de mandato dela. E nós sabemos qual que é a intenção. E por isso que eu falei que esse canal não é político, né? Eu tô falando de todos os presidentes que já passaram por aqui pelo nosso país. Isso é um hábito já. Só porque o brasileiro tem memória curta, então ele não vai lembrar de tudo, né? Ele acaba esquecendo isso e aí fica olhando só nesses prazeres momentâneos que é a questão da redução do imposto. O que a gente tem que pensar com a redução desse imposto é, e no futuro, como que isso vai ficar? Porque é muito fácil a gente pensar em reduzir o preço da gasolina, mas nós temos que pensar que nós vivemos um país endividado e que, né, basicamente ele não tem nem como pagar as próprias dívidas e quem dirá agora trazer esses benefícios. Eu não estou reclamando do fato de ter benefícios, né, no nosso país. O que eu estou falando é que essa conta vai ter que ser paga em algum momento. A redução desse imposto, a redução da arrecadação de tal coisa, ele tem 2 formas de ser contornada. Ou ele vai aumentar o imposto, né? Será aumentado o imposto em alguma outra área para poder cobrir essa ponta do ICMS, ou a gente vai pagar essa conta mais na frente dobrada, com muitos juros. É isso que tem que ser, você tem que raciocinar agora nesse momento. Porque o Brasil ele é como se fosse aquele cara que não tem reserva de emergência. Ele é demitido do CLT e ele fica sem reserva de emergência, ele não tem o que eu já expliquei no vídeo aqui no canal sobre a reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você tem guardado para pagar suas contas caso você venha a ser demitido do seu emprego. O Brasil, nós sabemos que ele não tem, pelo menos é o que a gente sabe, tá? O Brasil sempre foi mostrado o tanto de dívida que a gente tem, então se o Brasil quebrar, não tem como pagar as dívidas que tem. Até porque, pelo visto, não tem dinheiro suficiente para pagar, porque a gente gasta mais do que arrecada. É um gasto muito excessivo no nosso país. O custo da máquina que roda dentro do Brasil é muito alto em relação ao que é arrecadado. Se arrecadar imposto demais, você vai matar a população, porque vai viver para pagar imposto, já vive para pagar imposto. Então, assim, essa conta a gente tem que ver como que vai se fechar. Né? Eles trazem muitas soluções miraculosas, dizem então que o Estado tem dinheiro suficiente para se manter, mesmo com a redução desses 17%. Isso tem que ser provado, isso tem que ser mostrado aí para nós brasileiros, principalmente para quem se preocupa com essa questão. Né? Porque eu pago imposto, então eu quero saber o que está sendo feito. Até porque nenhum deles, nenhum político, deveria ser visto como herói, né? Deveria ser visto como um ídolo, até porque eles são servidores públicos e eles servem a nós. O Estado depende de nós para poder ter tudo que tem, né? Porque todo serviço que é prestado é com arrecadação de imposto. E quem que paga os impostos somos nós. Então, o Estado deve servir a nós. E não a gente servir ao Estado. Né? Essa ideia tem que ser já... A população brasileira deveria entender isso e poder cobrar aquilo que ela tem que cobrar. Então, assim, a minha opinião, eu vou deixar aqui bem claro sobre essa questão de redução de imposto. Eu acho a redução de imposto... Na verdade, eu acho ridículo esses impostos que são cobrados a mais por um serviço porco que a gente tem no nosso país. Redução de imposto é um ponto positivo, porém a gente tem que saber como que essa conta vai ser paga, né? Porque não tem como do nada criar dinheiro, né? É preciso ter arrecadação. Onde vai acontecer essa arrecadação, né? Onde vão aumentar imposto para poder cobrir essa ponta de redução de 17%, eu não sei. E quando que essa conta vai ser paga, né? Porque tem que ser paga essa conta, também não sei. Ah, Ítalo, mas o Brasil está tendo grandes evoluções agora em 2022, foi considerada a economia que mais cresceu em 2022. Eu vou mostrar uma coisa para vocês entenderem a diferença do real para o dólar, né? Isso eu tô falando de gráficos e não é achismo, é o que nós sabemos. E eu vou colocar isso para vocês verem aqui com bastante clareza. Vocês podem ver aqui, ó, o gráfico eu botei no Google, qualquer pessoa tem acesso a isso, então não tem como você achar que, nossa, eu não acho que essa informação é muito secreta. Não é. Você coloca aqui, real hoje, ele vai trazer a real em comparação com o dólar, né? Que é a moeda que a gente usa para poder metrificar a economia mundial hoje, beleza? Beleza. 2006, que é o último registro que tem aqui, né? O primeiro registro aqui no Google, nós temos aqui 49 centavos o valor aqui em 2006. E você pode ver que durante os anos
a moeda veio caindo, ó, veio caindo e hoje ela está em 19 centavos, né? Olha que 19 centavos, não estou dizendo aqui no caso de dólar, tá? Ou seja, R$ 1 vale 19 centavos de dólar americano. E ó, não tem, a pessoa olha aqui e pensa, nossa, em 2006 era 46 centavos de dólar, depois subiu para 63 centavos de dólar. E aí as pessoas, nossa, é uma evolução muito boa, né? O lance é que a gente tem que comparar todo o histórico. O gráfico é negativo, o gráfico vem caindo. Ou seja, cada ano que passa, o Brasil vem perdendo valor. A moeda real brasileira vem perdendo valor diante do dólar. Então, essas microevoluções fazem com que o brasileiro fique alienado e ache que, nossa, o país está tendo uma evolução absurda agora. Mas não tá, a gente tem que contar sempre com o longo prazo. É no longo prazo que a gente vê as coisas acontecendo. Então nós temos um país que tem alta taxa de juros há anos, né? E isso vem só piorando a nossa economia ano a ano. É tanto que ninguém consegue resolver esse problema no nosso país. Esse problema que a gente arrecada uma porrada de imposto e mesmo assim, ano a ano, o nosso país cai. Entendeu? Então o que acontece? Todos esses impostos que são arrecadados durante todos esses anos, porque nós pagamos altas taxas de juros, a inflação é altíssima aqui no nosso país. E aí vem com essas microevoluções, tipo, ó, assim, um ano foi a economia que mais cresceu. Tá, pega 5 anos e 10 anos atrás, como que é o Brasil? Ele só vem em queda, ele vem caindo constantemente. Ao contrário de uma economia forte como o dólar, né? Você pode ver aqui, ó, que o mesmo período, 2006, o dólar valia 2,15. E aí o que acontece? Nós temos uma crescente aqui, ó, onde desde 2006 até atualmente, né, 2022, o dólar só cresce, a moeda só cresce. Entendeu? Então, o que tem de diferente, né? Vocês sabem o que tem de diferente. É tanto que muitas pessoas sonham em ir para os Estados Unidos, morar na América, etc e tal, por causa da questão de imposto que você paga lá, que você vê o imposto sendo utilizado de maneira correta, né? E nós temos aí a dívida que o nosso país carrega há anos, né? O nosso país vive endividado há anos. É aquele cara que não liga para a vida, né? Ele toca o pau aí queimando dinheiro, torrando dinheiro, porque a corrupção no Brasil é gigantesca. Né? Então a gente tem aí tudo que é corrupto, tá? E não é só política não, a população também tem a sua corrupção interna, porque é muito fácil também cobrar, a gente cobra muitos políticos e tal, mas a população também é corrupta, ou seja, é um país totalmente corrupto, já é cultural. Por isso que nós temos uma queda tão expressiva.